Olá, queridos, graça e paz e que Deus te abençoe em mais esse dia. Tudo bem com vocês? Vamos nessa? Vamos dar continuidade de onde a gente parou no último vídeo? Estamos falando sobre o poder da prioridade, né? E a gente começou falando daquele texto de Marta e Maria. Todos os vídeos estão gravados, estão salvos aqui no canal. Dá uma olhada, vai te abençoar demais, tá bom? Então a gente começou falando daquele texto de Marta e Maria, né? A gente extraiu algumas coisas dali, sabe? E agora a gente está num outro texto maravilhoso para falar de prioridade, que é o texto de Mateus capítulo 6, onde o próprio Jesus, palavras de Jesus, esse texto aqui. A gente leu no vídeo anterior, tá? Se você quer ler, lê lá. A gente leu Mateus do capítulo 6, do verso 25 até o 33, que é o que está aqui na tela. Jesus, nesse texto, ele vem falando de diversas situações, diversas necessidades que eu e você possuímos. Necessidades genuínas. Ele fala de alimento, ele fala de roupa, ele fala de se preocupar com a vida, ele fala de diversas coisas, sabe? E no final, no capítulo 33, no verso 33, desculpa, ele finaliza assim, ó, mas você tem que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque tudo o restante vai ser acrescentado a você, sabe? Então, tem muitas coisas interessantes nesse texto que a gente tem que conversar. Sabe, primeira coisa, ansiedade é fruto da gente se preocupar com o que não precisa se preocupar. Para pensar nisso, porque Jesus, ele começa falando exatamente isso, olha, não andeis ansiosos por coisa alguma. Ele está dizendo, não ande ansioso com o que você há de comer, com o que você há de beber ou com o que você há de vestir. Agora, se a gente não precisa ficar ansioso com coisas tão básicas que são o nosso alimento, a nossa bebida, a nossa roupa, está dizendo que não é para ficar ansioso, que são coisas tão necessárias e tão básicas da nossa vida como ser humano, imagine então as outras coisas. Mas eu quero te dizer que o que eu observo na vida das pessoas e até na minha, é que na maioria das vezes não são essas coisas básicas e necessárias que deixam a gente ansioso. Porque, de modo geral, ninguém fica ansioso, porque, de modo geral, as pessoas têm o que comer. As pessoas têm uma roupa para vestir, ninguém fica ansioso com isso. Então, a gente fica muito ansioso com coisas tão banais, queridos, coisas tão supérfluas. Muitas vezes a ansiedade é fruto da gente querer o que não precisa, sabe? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, Deus está falando, não fique ansioso com nada. Aí ele começa a fazer uma comparação da nossa vida com a vida. Olhai para os lírios do campo, olhai para as aves do céu, olha a tranquilidade de um passarinho. Você já viu algum passarinho ansioso? Não, esse passarinho tem que ir no psicólogo, que ele está depressivo, está ansioso. Não fica, porque Deus está cuidando dele, ele sabe que ele vai pegar uma semente no chão, vai pegar uma folha, um fruto, ele vai pegar, ele vai comer. Então Deus está só comparando a nossa vida à vida de um passarinho. Poder dizer, se Deus está cuidando de um passarinho, ele vai cuidar de você, porque você vale muito mais que um passarinho. Está entendendo? Então são essas coisas que a gente precisa avaliar. Depois ele fala do lírio do campo. Depois ele diz, olha só, quem se preocupa com isso são os gentios. Quem são os gentios? Os gentios são aqueles que não têm aliança com Deus. Eles que estão se preocupando, vivendo na ansiedade, na depressão. A ansiedade é a doença do século. Aí depois ele fala, mas vocês não precisam se preocupar, porque o Pai de vocês sabe de tudo o que vocês precisam. Olha só. Está dizendo. Então Deus não está dizendo, Jesus não está falando aqui que a gente não tem que se preocupar porque essas coisas não sejam importantes. Ele só está dizendo que a gente não precisa se preocupar porque Deus está cuidando de tudo. Amém, queridos? Deus, ele nos provisiona em tudo. Deus, ele cuida de nós. Nós temos um pai. Você já viu alguma criança estressada? Por que a criança não fica estressada, preocupada, ansiosa? Porque ela sabe que tem um pai que vai cuidar. Já viu alguma criança preocupada com a mensalidade da escola? Já viu alguma criança preocupada com a roupa que vai vestir? Não tem, porque eles sabem que tem um pai que está cuidando deles. Então eu e você precisamos entender que nós temos um pai que está cuidando de nós. Por isso não precisamos ficar ansiosos, né? Tá bom? Então no próximo vídeo a gente vai entender como funciona essa questão de prioridade para que a gente venha adquirir tudo que a gente precisa para o nosso dia a dia, tá bom? Compartilha esse vídeo, deixa teu comentário, deixa teu like. E no próximo vídeo a gente continua. Que Deus te abençoe.
no nome poderoso de Jesus.